Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Muito bom estar novamente aqui. É sempre um privilégio, uma alegria. Eu me sinto honrado. Também tenho muito medo. Sinto medo, de fato, ao subir aqui. Sempre um momento antes de terror. Então, que Deus tenha misericórdia, nos abençoe neste momento. Vamos orar. Chegando ao Senhor esse tempo, nós teremos juntos aqui. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque aprove o Senhor estar com a Tua palavra aberta diante da Tua igreja, porção do Teu povo, comunidade de fé. Senhor, conduz-nos através do texto, conduz-nos para que sejamos corretos. Ó Deus, conseguimos extrair aquilo que o autor original, Deus Santo Espírito, ó Deus, inspirou esse autor terreno ao escrever essas palavras. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Saímos aqui edificados por amor do Senhor. Assim nós oramos. Amém. Irmãos, nem Lucas, nem Hebreus. Daqui a pouco eu vou ficar confuso, assim, rapaz. Em comemoração mesmo da reforma, então nós convencionamos entre os presbitérios que este mês, a começar de hoje, até 3 de novembro, né, Júlio? 3 de novembro, nós estaremos todas as aulas do EBD aqui da Classe Esdras, não sei se você lembra o nome, a Classe Esdras, que é a comunidade maior da igreja. As pregações da manhã e da noite, nós abordaremos os temas que daquilo que nós chamamos dos solas, né, dos 5 solas. O sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Christus e sola Deo Glória. Né? Então nós vamos usar 5 finais de semana para tratar sobre isso. E hoje coube a mim pregar sobre as Escrituras. Hoje à noite o pastor Norival vai trazer a palavra. Quero fazer uma pequena introdução aqui sobre os 5 solas. Lutero ou outros reformadores, eles não pensaram nisso. Né? Então essas palavras, elas são escritas em latim, que era a linguagem erudita, por assim dizer, teológica, na época de 1400, 1500, 1600, que quando se deu ali a parte mais importante da reforma, a parte maior da reforma, eles eram, em boa parte, eles eram padres ou bispos da Igreja Católica, ligados à Igreja Católica, só que eles foram percebendo, lendo as Escrituras, e aquilo foram incomodando eles, né, ao ponto de que a reforma aconteceu. Então o Espírito Santo estava sobre estes homens, de alguma forma os levou a fazer o que fizeram, né, e nos trouxe até a reforma. A reforma, então, pensando nesses 5 solas, né, a ideia é que alguns princípios de fato já tinham sido pensados. Lutero, né, o sola Escritura, Lutero já tinha pensado sobre isso, mas nós vamos traduzir, né? É somente as Escrituras. Então você não ficar confuso sobre palavras que você não conhece. Então, é somente as Escrituras. Uma coisa interessante, foi muito boa a aula do Lucas, mas como podemos pensar sobre a Escritura? E a introdução à pregação, não vou pregar sobre isso, não é aula, mas as Escrituras, elas são inerrantes, elas são infalíveis, elas são suficientes e elas têm um princípio ou uma doutrina chamada, uma palavra difícil, mas ela, na verdade, ela fala justamente sobre a simplicidade, é a perspicuidade. Ou seja, você é capaz, as Escrituras elas te dão essa capacidade, você é capaz, sendo você letrado ou não, de abrir as Escrituras e aquilo que é essencial à salvação, você compreender. Espetacular isso. Espetacular. Então, se você se debruçar sobre as Escrituras, você é capaz de compreender aquilo que é essencial, importante, a respeito de você mesmo, a respeito de Deus, o Criador de todas as coisas, do Deus que se revela, a respeito do pecado, o juízo contra o pecado, mas também a redenção que há em Cristo Jesus. Você é capaz de saber essas coisas e muitas outras. Isso é perspicuidade. Mas as Escrituras também, por causa disso, são claras. Então há clareza nas Escrituras. Uma coisa muito interessante sobre as Escrituras é que aí entra na doutrina que o Lucas pincelou no final, que é a tota Escritura, ou toda a Escritura.
Escritura é que a Escritura, não só a gente prega toda a Escritura, mas a Escritura ela é autoexplicativa, né? E ela não tem um princípio de não contradição. Se você ler algo em Gênesis, que em tese é o primeiro livro escrito, você vai no último livro escrito, que em tese é Apocalipse, eles não se contradizem, apesar dos milênios que os separam. Eles não há contradição, ela é autoexplicativa. E tem muitas outras coisas que podemos dizer sobre as Escrituras, né? Mas uma coisa interessante é que existe um outro princípio chamado nuda Scriptura, também em latim, mas significa que nada fora das Escrituras. Nós não adotamos esse princípio. Mas alguns evangelhos adotam, que eles negam toda a tradição, eles negam toda a história, e eles ficam somente de fato com isso aqui, negam todos os livros de outros escritores e tudo mais. Eles vão ter aquilo que é suficiente à salvação, só que eles perdem muitas coisas, né? Eles perdem demais. E é interessante pensar que o toda a Escritura, ou sola Escritura, ou somente as Escrituras e toda a Escritura, né? Nós temos que pensar também em termos de interpretação. A pessoa que pega e fica no nuda Escritura, ele perde alguma coisa dos princípios de hermenêutica, que é a ideia de você extrair a intenção do autor, interpretá-la e transmitir para os dias atuais. Isso aqui foi escrito há milênios atrás, né? Há melhores projeções, o mais novo aqui foi escrito em torno de 10.000 anos atrás, mais ou menos. Mas tem coisas escritas muito mais tempo que isso aqui, quase 4.000 anos atrás. E tem histórias mais antigas que estão escritas aqui. Mas pensa, o que aquele autor quis dizer para aquele povo naquela época específica, que tinha uma cultura própria, uma língua própria e um contexto social, cultural próprio. E como nós trazemos isso para os nossos dias. Uma coisa interessante que surgiu com a Reforma é que até a Reforma, um princípio hermenêutico que era o carro-chefe, por assim, da interpretação das Escrituras, era a alegoria, né? Você tem ideia do que é a alegoria? Todos aqui conhecem, por exemplo, a parábola, né, do bom samaritano, não é isso? Tem um bom samaritano. O que acontece no bom samaritano? Não é isso? Tem alguém descendo para Jericó, né, de Jerusalém para Jericó, e lá ele salteadores o pegam, roubam, machucam, quase vai à morte, só que passam por ele, passa um fariseu, passa um levita, e passa o sacerdote, aquela coisa, só que todos eles estão descendo para Jericó. Gente, né? Aí o que acontece? Existe um samaritano subindo de Jericó para Jerusalém. E esse samaritano é quem socorre aquele que foi roubado, né? E coloca ele numa hospedaria, paga pelo tratamento dele, pela hospedagem dele, aquela coisa toda. Só que daí a alegoria, o que a alegoria faz? Jerusalém é o lugar da adoração, Jericó é o lugar da perdição. Então, aquele homem, ele cai em desgraça porque ele está descendo do lugar de adoração para o lugar de perdição. E aqueles dois que são sacerdotes e levitas não o socorrem porque eles também estão em decadência espiritual. Estão descendo de Jerusalém com destino a Jericó. E essa é a interpretação. Por que o bom samaritano o socorre? Porque ele está em ascensão espiritual. Ele está saindo de Jericó com destino a Jerusalém. Isso aí é interpretação alegórica, irmãos. Só que o nosso princípio hermenêutico é histórico-gramatical. O que é o princípio hermenêutico histórico-gramatical? Nós analisamos a história, a gramática, a literatura do que está escrito aqui, o contexto que foi escrito. Aí você começa a perceber que Jerusalém, de fato, está numa cota altimétrica mais alta do que Jericó. Jericó está quase no nível do Mar Morto, ou abaixo do nível do mar. Jerusalém está quase nas montanhas. De fato, para ir de Jericó para Jerusalém, você tem que subir. E para Jerusalém, para Jericó, você tem que descer. Isso é geografia. Então, o texto está sendo correto com a geografia do lugar. O que a geografia tem a ver com a espiritualidade da coisa? Nada. Simplesmente que a pessoa está se movendo de um lugar para outro. Não é nesse sentido que o texto está falando. Então, a interpretação histórico-gramatical é importante. Ela é um dos ganhos da reforma,
Então, acabou-se aquela coisa de alegoria, de dar sentido ao texto, de inserir coisas no texto que não estão. Então, hoje nós fazemos exegese, é extrair do texto o seu sentido original, e não exegese, que é incutir no texto um sentido que não lhe pertence. Tá bom? Então, só um pouquinho sobre escrituras, para a gente pensar também no texto de hoje. Eu quero que você abra em 2 Timóteo, a partir do capítulo 3. Eu quero falar sobre o apego e a firmeza nas escrituras como antídoto e proteção para os dias relativos, incertos, inseguros e sombrios. É grande a frase, se você quiser anotar depois eu te passo. Mas é o apego às escrituras, apego e firmeza nas escrituras como antídoto e proteção para dias relativos, incertos, inseguros e sombrios. Então, abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, e aqui nós temos do versículo 1 ao 15 uma introdução que Paulo dá para justamente nós chegarmos no ápice que nós queremos chegar desse sermão. O que está acontecendo aqui? Paulo ele começa a dar um cenário para Timóteo. Uma coisa que nós já conversamos outras vezes aqui em outras pregações é que não existe um livro bíblico, uma porção das escrituras que não tenha sido escrito sem um propósito, sem um objetivo. E é muito interessante pensar principalmente nas cartas do Novo Testamento, que foram escritas a pessoas específicas, a grupos de pessoas específicos, em situações específicas. Não estava lá Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou qualquer um deles. Estou aqui passeando para um lugar, deu saudade daquele povo, vou escrever para eles. Não é assim, como você pega o WhatsApp hoje e escreve, deu saudade de fulano, vou mandar um oi, né? De manhã, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. É assim no WhatsApp, né? Nos grupos, né? Não é nesse sentido. Uma porque era muito complicado, a logística de entregar uma carta era um negócio muito complexo, né? E o material sobre o qual a carta é escrita, que era o papiro, ou o pergaminho, ou alguma coisa semelhante, era muito difícil, era caro, era difícil. Se a pessoa pudesse escrever na borda do negócio, ele escrevia. De tão caro que era ele conseguir um pedaço de papiro, um pedaço de pergaminho. A diferença do papiro e pergaminho, papiro é aquela planta que tinha no Egito, parece um rabo de pavão em cima assim. Eles usavam aquilo lá, esmagavam a pasta, eles faziam uma espécie de um papel rudimentar. E o pergaminho era a pele do animal que era tratada e curtida, e eles escreviam sobre aquilo. Então os rolos que você vê, né, fala-se dos rolos. Os rolos geralmente eram feitos de pergaminho. Quando Paulo fala que os livros, os rolos, o que, os rolos geralmente são de pergaminho e ficavam nas sinagogas, e lá estava o Antigo Testamento, a Torá escrita sobre pele de animais. Mas eles botavam cartas em forma de papiro, geralmente era o mais usual entre eles. Tabuinhas de argila também eram usadas, tá? Mas essas eram um pouco mais complicadas ainda, transportes. Imagina, andar com uma sacola de tabuinha de argila nos seus livros de teologia, isso é difícil, né? Muito bem, toda a escritura, cada parte dela tem um motivo em si para haver sido escrita. Ela não foi escrita sem motivo, sem propósito. Cada parte colabora com o motivo principal das escrituras, fazendo coro e conjunto para formar a narrativa do drama das escrituras. Então, se você pegar Gênesis, Êxodo, Levítico, qualquer carta, qualquer livro bíblico, ele compõe o todo das escrituras. Por isso que a doutrina do toda a escritura ela é importante, né? Como nós falamos, existe uma narrativa. Deus, na sua revelação, ele tem uma narrativa, ele conta uma história. Então cada parte, cada porção das escrituras é importante para contar esta história, e elas, a escritura como um todo, ela é suficiente. Porém, cada seção dentro dessa grande narrativa tem seus motivos próprios, às vezes menores, que apesar de estarem interligados com as grandes porções ou as grandes seções das escrituras, possuem seus motivos próprios para a escritura. No caso, é o caso de 2 Timóteo que nós vamos abordar. Assim também ocorre com porções menores, como livros individuais, cartas, que dentro da grande narrativa possuem motivos bem particulares de haverem sido escritos. Por fim, a junção de cada porção, seus motivos, argumentos, contexto, assim como a sua localização dentro do corpo da revelação, daquele corpus,
disso aqui, a própria localização, a interação entre as porções demais, ela participa para construir algo que a gente chama de arco dramático da revelação. Lembra que nós falamos uma vez que o arco dramático pode resumir em 4 partes, né? Da criação, a queda, a redenção e as últimas coisas. Então é um arco. Então ele começa e faz o seu ápice e em algum momento ele se conclui. É o arco dramático da narrativa bíblica, que é aquilo da revelação do Senhor para nós. Quando escreveu a segunda carta a Timóteo, e é uma carta particular que Paulo está escrevendo aqui, não é uma carta circular, não é uma igreja, é uma pessoa. Paulo, ele é o apóstolo aos gentios. Timóteo é o seu filho na fé, é um dos seus filhos na fé, é um pastor que Paulo deixou lá naquele lugar para fazer a igreja crescer. O grande apóstolo aos gentios, ele estava provavelmente preso no Cárcer Tullianum. Ele estava preso, gente. O lugar que ele estava chamava Cárcer Tullianum, ou mais tarde veio se chamar Cárcere Marmetino, ou a prisão marmetina, que é um nome já da Idade Média desse lugar em Roma. Mas na época de Paulo era o tal do Tullianum, ou Cárcer Tullianum. Por que Tullianum? Há pessoas que dizem que ali tinha uma fonte de água e jorrava água e escorria água para um lugar. Só que esse lugar ele era extremamente claustrofóbico. Ele tinha, além do piso externo, ele tinha mais 2 níveis abaixo, e tinha um nível muito baixo em que tinha um alçapão que construíram, chamado de Cloaca Máxima, que é por onde os piores prisioneiros desciam por cordas lá embaixo, e lá eles ficavam. Era uma masmorra suja, fedorenta, fria, úmida, que tinha água ali embaixo. Então era lá que Paulo estava, e também Pedro. Eles gastaram seus últimos dias neste lugar antes de serem martirizados. Pedro crucificado, cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado como seu Senhor. E Paulo foi decapitado na Via Ápia, fora de Roma. Pois bem, Paulo estava lá e ele percebe uma urgência de escrever a Timóteo. Mas por quê? Pedindo socorro? Não. E é espetacular você ler 2 Timóteo. Paulo não escreve pedindo socorro para Timóteo. Paulo escreve oferecendo socorro a Timóteo. O que está acontecendo naqueles dias? Nós podemos ter uma noção quando você começa a abrir o capítulo 3 de 2 Timóteo. Olha só o que Paulo escreve para Timóteo. Sabe, porém, isto. Ele vem escrevendo a respeito do combate da fé, de Timóteo se apegar às doutrinas, de se apegar ao chamado, à imposição de mãos que ele recebeu o seu ministério. Timóteo nos parece alguém que está titubeando, alguém que está muito incerto. As cartas a Timóteo são diferentes da carta a Tito, por exemplo. Timóteo parece ser mais jovem que Tito, Tito parece ser alguém um pouco mais velho que Timóteo. Porém, a carta de Paulo a Tito, por exemplo, que são contemporâneos, por assim dizer, tem uma missão muito parecida que Paulo dá para os dois. Mas a carta para Tito é uma carta guerreira. É uma carta assim que tem imperativos, não tem cuidadinho, passa a mão, não. Debruça aqui no meu ombro, chora um pouquinho, eu te abraço, eu vou com você, dá a sua mão. E parece que é assim que Paulo trata Timóteo. Tito já é mais cascadura, ele já é mais calejado, é alguém que não se deixa abalar por qualquer coisa. Timóteo, no entanto, parece que é alguém que exige certos cuidados pela sua condição não física. Timóteo parece meio cambaleante, tanto que Paulo, olha, toma não só água, põe um pouquinho de vinho pelas suas constantes dores estomacais. Timóteo parece que tinha talvez azia, talvez tinha úlcera, talvez tinha gastrite por causa do estresse do ministério, da ansiedade que ele passava. Aí Timóteo se abalava porque as pessoas achavam ele novo demais, ele vinha choramingar para Paulo. Não, mas eles me acham novinho, não se deixa levar por isso, que eles não desprezem a tua mocidade. Olha, lembra da tua avó, ele foi criado com a avó, gente. Notícia da tua avó Lloyd, Brincadeiras à parte, Deus usa, Deus não usa só os ramos da vida, Deus
Deus usa os Timóteos também, e nós estamos muito mais para Timóteo do que para os ramos da vida, não é isso? Estou muito mais para Timóteo do que para Tito. Mas esse é um rapaz que depende e demanda cuidados. E é interessante que nos dias que Paulo escreve isso, Paulo começa a perceber o que está acontecendo com o cristianismo. O cristianismo está em decadência. Paulo está preso, o grande expoente do cristianismo da época, o grande missionário, o grande apóstolo que abriu diversas igrejas em diversos lugares, está preso. Está na masmorra da prisão Tuliano. Aí muita gente viu nisso o fracasso de Paulo. Aí, né? Não é os coríntios que escrevem para Paulo, então assim, né? Você escreve nas suas cartas aqui, você é terrível, mas pessoalmente você é desprezível, né? E existia inclusive uma demanda entre os coríntios que era dos superapóstolos. Começou a surgir nos dias de Paulo, nas igrejas, aqueles lá que eram os animadores de torcida. Tinha uma oratória excelente, baseada nos princípios helênicos, nos princípios romanos. Ele sabia falar, ele sabia se expor, ele era poderoso nas palavras dessas pessoas e argumentava. Gente, sabe qual era o esporte favorito daquela população naquela época? Ninguém tinha Netflix, ninguém tinha WhatsApp, Telegram, essas coisas. A grande coisa do momento era ouvir bons oradores. Não importava o que eles fossem falar, mas as pessoas elas se deleitavam em ouvir uma boa oratória. Então tinha homens ali que se especializavam em boa oratória, só que a teologia deles era inexistente. E eles ficavam de igreja em igreja, comunidade em comunidade, vingando aqui e acolá, trazendo princípios totalmente diversos da Escritura, mas baseados na sua oratória. É por isso que Paulo, quando escreve Coríntios, fala a respeito do homem natural, do homem espiritual, e começa a falar que, né, ele não vem com palavras de sabedoria humana, né? Então é por causa dessas coisas que Paulo, porque ele está lutando com estas pessoas. Só que quando ele escreve, segundo Timóteo, Paulo já está no final da sua vida, é a última carta que ele escreve, está chegando no ápice disso. E Timóteo, ele começa a olhar para a comunidade dele, muito aparentemente é isso. Ele olha e, puxa vida, só tem um gato pingado aqui na minha igreja. Olha a igreja dele como está crescendo. Olha aquela outra, né, então. Olha só, eles fazem umas campanhas, né? Tem milhares, tem muita gente. Olha só que da hora ali. Mas a minha aqui parece que não cresce. A minha aqui parece que eu não tenho desempenho. As pessoas não são muito apegadas à minha oratória. Eu me sinto fraco, eu me sinto desprezível. Então Timóteo ele está cambaleando entre a fidelidade à pregação de Paulo e se bandear para o tipo de pregação, o tipo de ministério que outros homens estavam exercendo que não eram fiéis às Escrituras. Então este é o motivo da carta a 2 Timóteo: é levantar o ministro, fortalecê-lo, encorajá-lo e imprimir fidelidade nele. Então, 2 Timóteo capítulo 3 diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, se você já está achando difícil o que está acontecendo agora, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses últimos dias, não sei se é amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou se já está acontecendo. Pois os homens serão, presta atenção nessa lista de adjetivos, gente. A gente passa por cima disso aqui. Presta muita atenção. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, aquela pessoa que tudo é desprezo para ele,
mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você acha que essa lista daquela época? Que tempos difíceis é isso que Paulo está falando? Tendo forma, olha isso, tendo forma de piedade, negando-lhe entanto o poder. Homens que parecem piedosos, mas desprovidos do poder da piedade. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo, porque Janes e Jambres, esses aqui são aqueles dois mágicos lá do Egito que confrontaram Moisés e faziam as mesmas pragas, né? Do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, são reprováveis quanto à sua fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com o daqueles de Janes e Jambres. Então, Paulo coloca o cenário diante de Timóteo. Timóteo, presta atenção no que está acontecendo ou está para vir. Este é o cenário. Só que daí Paulo, ele rememora Timóteo e o elogia, inclusive, pela sua própria fidelidade. Olha os versículos 10 a 13. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ou seja, a desgraça, o sofrimento, né, as coisas que dão errado, perseguem aqueles que servem ao Senhor. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí Paulo faz mais um pulo na sua introdução. Ele fala do tempo que está por vir, ele fala da fidelidade momentânea de Timóteo até então, só que ele percebe o perigo de Timóteo, ele dá mais um passo, ele faz um chamado à permanência nesta fidelidade. Olha os versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo fez uma introdução. Timóteo, os dias são maus. Você é fiel. Só que eu percebo algo que precisa mudar ou se solidificar no seu caráter, no seu temperamento, no seu jeito de ser de cristão. Senão, você não vai aguentar. Os dias que estão se acercando de você são terríveis. Aí Paulo, ele faz isso que eu estou falando agora, que o apego e a firmeza nas Escrituras é o antídoto e a proteção para dias que são relativos, incertos, inseguros e sombrios. O que é dia relativo? Lucas falou hoje alguma coisa sobre hoje cada um tem a sua verdade. Não são verdades conflitantes, porque não são verdades. Existe uma verdade, mas cada um diz que tem a sua narrativa, e ela é tão válida quanto a do outro, né? Hoje, se você for aí fora, como que diz algumas políticas públicas, né, que roubaram o celular, para que punir essa pessoa? Às vezes ele quer tomar uma cervejinha com uma picanha, não é isso? Não é uma das conversas? Mas não é só disso. Qual a outra narrativa hoje? O aborto, por exemplo. Ah, mas eu quero viver minha vida. Para que eu quero ter uma criança?
Eu quero viver do jeito que eu quero, do jeito que eu quiser, ter o maior potencial de prazer possível. Então não importa se ficar grávida ou gerar um filho na barriga de uma mulher. Ele pode tirar a qualquer momento. O que importa é o prazer, a liberdade. Não é isso? São dias relativos. São dias muito incertos. São dias inseguros. Há quem diga que o lugar mais inseguro na face da terra é no ventre de uma mãe. É o lugar mais perigoso. São dias sombrios. Você sabia que em 2019, antes da pandemia, em que o mundo estava relativamente em paz, sem grandes guerras, foi o ano em que o maior motivo de mortes foi de suicídio? As pessoas andam desesperadas. As pessoas andam sem rumo. As pessoas não têm um fundamento. Não estou dizendo isso, não quero julgar todos aqui. Mas as pessoas estão perdidas. E sabe quem que é o maior vítima de suicídio? Homens. É disparadamente maior do que mulheres. Só que hoje a narrativa diz que homens não prestam. Homens não podem nem ficar perto. Não é isso? Todos são maus. Né? Existe uma campanha para acabar com a masculinidade e tantas outras coisas. Pois bem, Paulo está fazendo isso, fez a introdução a Timóteo. Timóteo, dias perigosos estão te cercando. Você é fiel, Timóteo, mas eu percebo que algo não vai bem. Algo não vai bem. Eu preciso de novo chamar a sua atenção, porque eu vou passar, eu vou embora daqui. Estão acabando meus dias. Mas você precisa se firmar. Então Paulo coloca aquilo que é a essência da onde o Efésios diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As Escrituras, elas são o fundamento para uma vida satisfatória, ordenada, correta, justa, frutífera diante de Deus. E satisfatória não é nos contextos deste mundo, no sentido de que eu tenho o máximo de prazer possível. É satisfatória diante de Deus. Então as Escrituras, elas são o fundamento para uma vida satisfatória, ordenada, correta, justa e frutífera diante de Deus. Talvez você se debata nas suas dúvidas, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua escola, nas suas relações. Você fique com dois pensamentos divididos, como fala lá em Tiago, pensamentos dúbeis, que você fica, não sabe para onde vai. Você tem que se apegar às Escrituras. Você tem que apegar certo. E é interessante que Paulo foi para Timóteo, né? Que ela tem duas doutrinas aqui. Uma que é da toda a Escritura, que é toda a Escritura, mas também tem a da inspiração, que ela é dada por Deus, não é por outro motivo. Não é outra fonte. A fonte não é humana. A fonte não está suja. A fonte é Deus. Deus usou os escritores humanos, inspirados pelo Santo Espírito, que os conduziu a escrever a Escritura, usando as suas personalidades, o seu contexto histórico, de onde eles viviam, a sua língua, a sua cultura, as suas palavras, o seu pensamento. É por isso que você encontra nas Escrituras diversos níveis de letramento dos autores bíblicos, diversos tipos de literatura. Mas ela é inspirada e ela é útil para isso. Não é outra fonte. Não é no guru que tem lá, que coach, que vai te ensinar princípios de, de prosperidade, de estar bem. Não é o seu personal trainer que você vai adquirir aquele físico escultural, aquela coisa toda, você aí então vai ser feliz. Não é essas coisas. Essas coisas são boas? Podem ser boas, desde que elas estejam atreladas aqui. É interessante que quando eu falei de suicídio, quando eu fiz meu primeiro curso teológico, um dos nossos professores, ele falava sobre aconselhamento bíblico, e pela estatística dos aconselhamentos bíblicos, boa parte dos suicídios eram cometidos, a maior parte, talvez, por pessoas que se amavam demais. Ela se amava tanto que ela não se suportava ver sofrendo, então dava fim na própria vida.
Só que é interessante que Paulo fala aqui para Timóteo que a todos quantos querem viver piedosamente Cristo e Jesus serão perseguidos. Se a pessoa, o crente, fala assim, puxa, eu estou sendo perseguido, não aguento mais, vai dar fim na vida. Nós vivemos disso. Aí Paulo, além de lançar o fundamento de que a Escritura é, de fato, essa base, esse fundamento para isso, ele faz um chamado a Timóteo. Olha os versículos de 1 e 2, capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, Timóteo, não é para você ficar passivo nessa história. Ok, você foi convencido que as Escrituras é a fonte, a base de toda a satisfação diante de Deus. Mas não é isso que Paulo quer dele. Timóteo, abre a sua boca, prega a palavra, insta, cobra, vai lá, repreende, é oportuno, não é oportuno, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E ele emenda por quê? Porque existem os opositores das Escrituras. E ele fala, pois haverá tempo, Timóteo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Seja essas fábulas, no caso, na época de Timóteo, eram fábulas de fábula. Eles acreditavam, lembra que nós pregamos aqui, 1 Hebreus capítulo 1, né? A revelação foi dada primeiramente por anjos, só que Jesus é superior a isso. A revelação final, definitiva, suprema, vem em Jesus. Ele é o ápice da revelação. Mas antes disso foi anjos que deu a revelação que ainda estava incompleta. Só que os judeus naquela época achavam que era os top, que anjo era o que havia. Então começaram a ver fábulas e doutrinas de anjos e acreditavam nisso e cultuavam a isso. Mas não só disso, Paulo já começa a considerar todo aquele ritualismo do templo dentro das fábulas, porque muita gente queria voltar a isso. E muitos dos conversos, que eram aqueles excelentes oradores, eles eram vindos do judaísmo, querendo fazer o povo voltar e praticar certas coisas que eram do judaísmo. Ou eles se deparavam com os helênicos, da sua grande sabedoria, das grandes oratórias, mas sem fundamento, baseados em princípios elementares deste mundo. Então as pessoas estavam perdidas, e Timóteo estava à beira de entrar nessas coisas, porque percebeu que estava pobre. Então Paulo fala que as Escrituras são o fundamento, mas também há um chamado para usar as Escrituras para convencer e converter o incrédulo e mudar as vidas, porque ele fala que a Escritura, ela é aquele que torna o homem habilitado para toda boa obra diante de Deus. Não é outra coisa, não é o seu curso de coach, não é os seus videozinhos de internet, não é o seu livrinho de autoajuda, não é o cursinho pago que você foi lá no Instagram e pagou da pessoa falar frases bonitas e maravilhosas para você, que você é o centro do coração de Deus. Não é disso. As Escrituras é quem torna o homem habilitado para toda boa obra diante de Deus. Mas Paulo também lembra de que há opositores. E os opositores muitas vezes nem se dizem opositores, eles nem se sabem opositores. Mas são aqueles que, ao primeiro revés, primeiro vento contrário, primeira onda um pouco mais forte que jogou um pouco de água para dentro do barco, primeira balançada do barco, primeiro trovão, primeiro raio que cai perto assim, aí opa, isso aqui não está muito legal não, vou procurar alguém que fala algo mais agradável para mim, alguém que não me acusa do meu pecado.
alguém que não me acusa dos meus hábitos pecaminosos, alguém que não me acusa das minhas práticas, alguém que não me lembre de que eu tenho que voltar às Escrituras, alguém que fala aquilo que é confortável. Aí, afinal de contas, a vida é passageira, né? Então eu tenho que passar e viver, né, loucamente essa vida. E são esses em que não suportam a doutrina sã. É como se houvesse coceira em seus ouvidos. Então ele começa a caçar na internet, nos livros, nos videozinhos de YouTube, onde for necessário, aquele que fala algo que lhe é agradável. Só que Timóteo recebe de Paulo o seu última convocação em tudo isso. Versículo 5: Tu, porém, sê sóbrio. Timóteo, fica a pé. Força da peruca, como dizia um amigo meu. Fica o pé. Firmeza, perseverança. Ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que doa, ainda que não seja agradável, olha para as Escrituras. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós não andamos por frases bonitas, nós não nos movemos porque a sensação do momento, a pessoa que está no auge da televisão, da internet, diz frases bonitas a meu respeito e acalenta meu coração. Mas são contrárias às Escrituras. Negam o Senhor, negam a obra da salvação, negam a condição real do homem diante de Deus. Paulo fala: Tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Então, nessa manhã eu quero trazer para você, eu não sei a condição de vida que você tem, alguns a gente sabe, mas não sabemos o que vai dentro da cabeça e coração de ninguém. Quais são as lutas que você tem e quais são as demandas que você tem colocado diante do Senhor, ou para quais situações você tem sido exposto. Volta-te para as Escrituras. Volta-te para as Escrituras. Porque ela é inspirada por Deus, ela que é útil para te ensinar, ela que é útil para te repreender, ela que é útil para corrigir você, e é ela que é útil para te educar na justiça e te habilitar diante de Deus para toda boa obra. Amém? Então, nesse mês que nós estamos passando, quero que você olhe com um coração diferente, olhos diferentes para as pregações, mas também se sonde. E quando você chegar na sua casa, pegue de novo 2 Timóteo. Abra essa lista que começa aqui no capítulo 3 e se olhe à luz das Escrituras. E, Senhor, o que eu tenho permitido na minha vida que talvez eu seja este do versículo 3 do capítulo 4 que não suporta mais a sã doutrina? Porque eu estou buscando um caminho mais fácil, estou buscando um caminho mais livre, um caminho mais agradável, porém o seu fim é maligno. Vamos orar? Senhor, te louvamos, meu Pai, pela graça, pelo amor, pela bondade do Senhor Jesus. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra e pela oportunidade que nós temos aqui. Guarda-nos em tua presença, conduz-nos em paz para nossos lares. Ó Deus, dá-nos uma tarde alegre em tua presença, e aqueles que puderem voltar à noite para o culto, que o Senhor nos abençoe nessa semana. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.